Você diz sim quando quer dizer não. Você aceita quando quer recusar. Você concorda quando quer discordar. E toda vez que faz isso, você se trai, você ignora suas necessidades. Você sobrecarrega a sua vida. E tudo isso por uma razão simples. Você tem medo de dizer não. Medo de decepcionar. Medo de ser rejeitado. Medo de parecer egoísta. Então você diz sim. E carrega o peso, e o ressentimento, e a exaustão. Mas existe uma forma de dizer não, sem culpa, sem agressividade, sem destruir relacionamentos. Essa forma se chama comunicação assertiva. E é uma das habilidades mais importantes que você pode desenvolver. No vídeo de hoje, vou te ensinar exatamente como ser assertivo. Como dizer não com clareza e respeito. Como estabelecer limites sem se sentir culpado. Se você aplicar o que vou te ensinar aqui, algo libertador vai acontecer. Você vai parar de viver para os outros. E vai começar a honrar a si mesmo. Então preste atenção, porque o que vou te mostrar agora pode transformar todos os seus relacionamentos. Mas antes de começarmos, você precisa entender algo fundamental. Existem 3 formas de se comunicar: passiva, agressiva e assertiva. A comunicação passiva é quando você ignora suas próprias necessidades. Você diz sim quando quer dizer não. Você se sacrifica para agradar os outros. E por fora, tudo parece bem. Mas por dentro você está se destruindo. A comunicação agressiva é quando você impõe suas necessidades, sem respeitar as dos outros. Você ataca, você culpa, você exige e consegue o que quer, mas destrói relacionamentos no processo. E a comunicação assertiva é o equilíbrio perfeito. Você honra suas necessidades, mas também respeita as dos outros. Você é claro, mas também é gentil. Você estabelece limites, mas não ataca. E essa é a forma mais saudável de se comunicar. Mas também é a mais difícil, porque exige coragem. Coragem para honrar quem você é, mesmo quando isso desagrada os outros. E é exatamente essa coragem que você vai desenvolver agora. Mas antes de entrarmos nas técnicas, deixa eu te contar uma história. Uma história sobre alguém que vivia presa na comunicação passiva, até aprender a ser assertiva. Havia uma profissional que era conhecida como a pessoa que sempre ajuda. Precisava de algo? Ela estava lá. Precisava de um favor? Ela fazia. Precisava que alguém ficasse até mais tarde? Ela ficava. E por fora todos a amavam. Mas por dentro, ela estava esgotada. Ela não tinha tempo para nada. Não tinha energia para sua família. Não tinha vida além do trabalho. Porque ela não sabia dizer não. Toda vez que alguém pedia algo, ela sentia que tinha que aceitar. Se recusasse, seria egoísta. Se dissesse não, seria má. Se estabelecesse limites, seria rejeitada. Então ela dizia sim, sempre. Até que um dia, ela colapsou. Literalmente. Burnout completo, e foi internada. E no hospital, sozinha, ela percebeu algo. Ela tinha passado anos cuidando de todo mundo, menos dela mesma, e ninguém tinha pedido isso. Ela tinha se imposto isso. E quando saiu do hospital, ela fez algo radical. Ela começou a dizer não. No começo foi difícil. A culpa vinha como uma onda. Sou egoísta, sou má, vão me odiar. Mas ela continuou. E algo surpreendente aconteceu. As pessoas não a rejeitaram. Elas a respeitaram. Alguns ficaram incomodados no início, mas se adaptaram. E ela percebeu. Dizer não destruiu seus relacionamentos, fortaleceu. Porque ela parou de mentir, parou de dizer sim quando queria dizer não, e passou a ser autêntica. E anos depois, quando alguém perguntou como ela aprendeu a dizer não, ela respondeu algo simples. Eu percebi que toda vez que digo sim para os outros, estou dizendo não para mim mesma. Essa é a verdade. Quando você não tem limites, você se perde e ninguém ganha com isso. Então vamos às técnicas de comunicação assertiva. 7 passos para dizer não sem culpa. Começando agora.
O primeiro passo da comunicação assertiva é: entenda que não é sua responsabilidade gerenciar as emoções dos outros. Este é o fundamento de tudo. Você não diz não porque tem medo da reação do outro. Medo de que fiquem tristes. Medo de que fiquem irritados. Medo de que se decepcionem. E você carrega o peso de gerenciar essas emoções. Mas aqui está a bilhar a verdade. Você não é responsável pelas emoções dos outros. Eles são. Se você diz não com respeito e a pessoa fica irritada, isso é responsabilidade dela, não sua. Psicólogos chamam isso de diferenciação. Separar suas emoções das emoções dos outros. E quando você faz isso, você finalmente fica livre. O exercício é este. Antes de dizer não a alguém, lembre-se: eu sou responsável por comunicar com respeito. Não sou responsável por como a pessoa reage. E então, diga não. E deixe a pessoa sentir o que sentir. Sem tentar consertar. Sem tentar compensar. Apenas aceite que a emoção dela é dela. E a sua responsabilidade termina em você. O segundo passo é: use a fórmula do não assertivo. Existe uma forma específica de dizer não, que é clara, mas também respeitosa. A fórmula é esta. 1. Reconheça o pedido. 2. Diga não claramente. 3. Dê uma razão breve, se apropriado. 4. Não se desculpe excessivamente. Exemplo prático. Alguém pede: você pode ficar até mais tarde hoje? Comunicação passiva. Ah, eu não sei. É que... Bem, se você realmente precisa... Tudo bem, eu fico. Comunicação agressiva. Não, eu sempre fico e você nunca reconhece. Comunicação assertiva. Eu entendo que você precisa de ajuda, mas hoje eu não posso ficar. Tenho um compromisso pessoal. Viu a diferença? Você reconheceu o pedido. Disse não claramente. Deu uma razão breve e não se desculpou. Porque você não fez nada errado. O exercício é este. Pratique a fórmula. Escreva 3 situações onde você precisa dizer não. E escreva exatamente como você diria usando a fórmula. E pratique em voz alta. Porque a forma como você diz importa tanto quanto o que você diz. O terceiro passo da comunicação assertiva é: não se justifique excessivamente. Quando você diz não, você não precisa de um motivo perfeito. Você não precisa provar que merece dizer não. Você não precisa convencer a pessoa. Mas a maioria das pessoas faz isso. Eu não posso porque tenho que fazer isso, e depois aquilo, e também aquilo outro, e você sabe como é. E quanto mais você se justifica, mais você abre espaço para negociação. Mais você parece inseguro, e mais a pessoa vai tentar te convencer. Então a regra é esta. Uma razão breve, ou nenhuma. Não posso hoje. Pronto. Se a pessoa insistir, você repete: eu entendo, mas não posso. Psicólogos chamam isso de técnica do disco riscado. Você simplesmente repete sua posição. Calma, firme, sem se justificar. O exercício é este. Pratique dizer não sem justificativa. Não, obrigado. Não posso fazer isso. Não é algo que eu queira fazer. E resista à tentação de explicar. Porque não é o tamanho da justificativa que valida seu não. É a clareza da sua posição. O quarto passo é: ofereça alternativas quando apropriado, mas não sempre. Às vezes, você pode dizer não a um pedido, mas oferecer uma alternativa. Isso mostra que você se importa, mas mantém seus limites. Exemplo: não posso fazer esse projeto agora, mas posso ajudar na semana que vem. Não posso emprestar dinheiro, mas posso te ajudar a fazer um planejamento financeiro. Não posso ficar até mais tarde hoje, mas posso começar mais cedo amanhã. Mas atenção! Você não é obrigado a oferecer alternativa. Às vezes, não é simplesmente não. E está tudo bem. Não se sinta pressionado a sempre oferecer algo em troca. O exercício é este. Antes de oferecer alternativa, pergunte-se:
Eu realmente quero ajudar de outra forma? Ou estou fazendo isso por culpa? Se for por culpa, não ofereça. Se for genuíno, ofereça. Mas só se for genuíno. O quinto passo da comunicação assertiva é: lide com a culpa usando o autoacompanhamento. A culpa vai aparecer, especialmente no início. Toda vez que você disser não, sua mente vai dizer: você é egoísta. Você deveria ter ajudado. Você decepcionou a pessoa. E essa culpa pode te fazer voltar atrás. Então você precisa aprender a lidar com ela. E a ferramenta mais poderosa é autoacompanhamento. É conversar consigo mesmo como falaria com um amigo. Quando a culpa vier, diga: eu disse não porque preciso cuidar de mim. Isso não me torna egoísta, me torna saudável. Eu tenho o direito de ter limites. E a pessoa vai ficar bem. Psicólogos chamam isso de autocompaixão. Tratar a si mesmo com gentileza, ao invés de autocrítica. O exercício é este. Quando sentir culpa após dizer não, escreva o que você diria a um amigo na mesma situação, e então diga isso para você mesmo, em voz alta, com convicção, porque você merece o mesmo cuidado que daria aos outros. O sexto passo é: estabeleça consequências claras quando limites são violados. Às vezes, dizer não não é suficiente. A pessoa insiste, a pessoa manipula, a pessoa viola seu limite repetidamente. E quando isso acontece, você precisa de consequências. Consequências não são punições, são ações que protegem seu limite. Exemplo: eu já disse que não posso fazer isso. Se você continuar insistindo, vou precisar encerrar esta conversa. E se a pessoa continuar, você encerra, sem raiva, sem drama, apenas ação calma. Outro exemplo: eu já disse que não vou emprestar dinheiro. Se você continuar pedindo, vou ter que me afastar por um tempo. E se a pessoa continuar, você se afasta, temporariamente. O exercício é este: identifique alguém que viola seus limites repetidamente e estabeleça uma consequência clara. E comunique com antecedência. Se X acontecer, eu vou fazer Y caso. E então, cumpra, sem exceções. Porque limites sem consequências não são limites, são sugestões. E a sétima e última técnica de comunicação assertiva é: pratique em situações de baixo risco primeiro. Você não vai se tornar assertivo da noite para o dia. É uma habilidade. E habilidades precisam de prática. Então comece pequeno, em situações de baixo risco. Diga não para o vendedor no telefone. Diga não para o garçom que quer te vender sobremesa. Diga não para um convite de evento que você não quer ir. E vá aumentando gradualmente. Para situações mais desafiadoras, no trabalho, na família, em relacionamentos próximos. Psicólogos chamam isso de exposição gradual. Você treina em contextos menos ameaçadores para ganhar confiança. E então, aplica em contextos mais difíceis. O exercício final é este. Liste 5 situações, do menos difícil ao mais difícil, e comprometa-se a praticar assertividade. Uma por semana, e documente o que você disse, como se sentiu, como a pessoa reagiu, e você vai perceber. Fica mais fácil a cada vez. E a culpa diminui, e a confiança aumenta. Quando você pratica comunicação assertiva, algo profundo acontece. Você para de viver para agradar os outros. Você para de se trair. E você finalmente se torna autêntico. E a autenticidade atrai relacionamentos melhores. Porque quando você é claro, as pessoas sabem onde estão com você. Quando você tem limites, as pessoas te respeitam. Quando você diz não quando quer dizer não, seu sim se torna mais valioso, porque é genuíno. Deixa eu te dar uma verdade final. Pessoas que te amam de verdade vão respeitar seus limites. Podem ficar desapontadas no momento, mas vão respeitar. E se alguém se afasta porque você disse não, essa pessoa não te amava. Amava o que você fazia por ela. E você merece pessoas que te amam, não pelo que você faz, mas por quem você é.
Então hoje, agora, faça uma escolha. Escolha não ser mais responsável pelas emoções dos outros. Escolha usar a fórmula do não assertivo. Escolha não se justificar excessivamente. Escolha oferecer alternativas apenas quando genuíno. Escolha lidar com a culpa usando o autoacompanhamento. Escolha estabelecer consequências claras. Escolha praticar em situações de baixo risco primeiro. Porque no final, dizer não te torna egoísta. Te torna honesto. Te torna saudável. Te torna respeitável. E quando você se respeita, os outros também respeitam. Deixa eu te fazer uma pergunta final. Quantas vezes você disse sim esta semana, quando queria dizer não? Quantas vezes você se sobrecarregou para não decepcionar alguém? Quantas vezes você ignorou suas necessidades para atender as dos outros? E se você começasse a dizer não, quanto espaço teria na sua vida para o que realmente importa? Para quem você realmente é? Para a paz que você merece? A resposta é muito. Porque cada não que você diz aos outros é um sim que você diz para si mesmo. Se você chegou até aqui, faça o exercício agora. Identifique uma situação onde você precisa dizer não e escreva exatamente o que você vai dizer, usando a fórmula assertiva. E então pratique em voz alta, 3 vezes, e depois me conte aqui nos comentários. Escreva apenas "pratiquei" e eu vou saber. E se este vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar aprendendo sobre psicologia e comunicação. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre: você tem direito de dizer não, sem explicações, sem culpa, sem se desculpar por existir. Seus limites são sagrados. Honre-os.